canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que gosta aí de fazer suas apostas esportivas, tem jogos importantes hoje na Série A, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta no momento. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o volume. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 30 vira 60 e o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Beleza? Indicando um amigo que você ganha R$ 20 para apostar. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, antes de começar a trazer as notícias, não poderia deixar de mencionar aqui e desejar um feliz Dia dos Pais aí para todos os papais do Brasil. Então, que vocês tenham um Dia dos Pais maravilhoso. E muito disso aqui, ó, que a gente carrega com orgulho no peito, 90% da paixão pelo clube de futebol vem do pai. Um ou outro caso vem de um tio, vem de um irmão, vem de um avô, de uma mãe. Normalmente é uma paixão que passa de pai para filho ou de pai para filha. Mas tem casos que vem de mãe para filho e filha também. Mas enfim, que hoje você tenha um dia muito bacana com seu pai, principalmente depois da bela vitória do Vasco ontem. Inclusive, vamos falar um pouquinho agora aqui sobre algumas situações envolvendo o jogo de ontem ainda. Primeiro, Carol Pfeiffer teve ontem assistindo o jogo em São Januário, inclusive visitou o Mirante da Colina, a convite do Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral. Vocês podem dar uma olhada no Instagram dela, no Instagram do Otto também. Eu não vou botar aqui o videozinho, porque tem um pagode rolando no fundo, e aí vai dar direito autoral no vídeo. Mas quem quiser ver a Carol Pfeiffer lá e a mensagem que ela deixou para a torcida do Vasco no Mirante da Colina, dá uma olhadinha lá no Instagram, beleza? E ontem também o Raniel se envolveu numa mini polêmica aí, mas ontem mesmo ele já pediu desculpa. Em um momento do jogo, ele vai tentar driblar, perde a bola no final do primeiro tempo, tendo opções fáceis de passe, e a torcida debochou dele, começando a gritar aê, Guinaldo, aê, Guinaldo. E aí ele vira para a torcida do Vasco e faz assim para a galera cantar mais alto e depois ele vibra na direção da torcida. Ele debocha de forma educada, podemos dizer assim. Se ele manda dedo para a torcida, manda calar a boca, aí eram outros 500. Mas ele, né, retrucou, né, ele debochou, ele foi irônico ao mandar a galera gritar o nome do Guinaldo mais alto e vibrar depois. Mas enfim, ele foi às suas redes sociais e fez um pedido de desculpa à torcida do Vasco. Eu vou ler para vocês agora o posicionamento do Raniel. Fala, galera, estou aqui para poder falar sobre o gesto que tive hoje pela manhã no final do primeiro tempo. A minha reação foi errada e me arrependo dela, mas queria deixar claro que em nenhum momento passou pela minha cabeça de respeitar a torcida, que esteve ao meu lado e me deu forças quando ninguém acreditava mais em mim. Serei eternamente grato, então podem ter certeza que seguirei dando o meu máximo para ajudar a recolocar o Vasco no seu devido lugar. Vamos juntos pelo acesso. Bom, e agora vamos falar do Emílio Faro, que tem comandado muito bem o time do Vasco. São 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, inclusive a derrota para Ponte Preta. O Vasco poderia ter ganho o jogo, criou muitas oportunidades e acabou tomando os gols ali numa bola parada e num contra-ataque. Beleza? O Emílio Faro vai comentar alguns temas importantes e principalmente os dois próximos, eu queria que você prestasse muita atenção. Agora ele vai falar sobre o que fazer para o Vasco manter esse crescimento de criação de jogadas. Contra a Ponte o Vasco já criou muito, só não soube fazer os gols. E também ele vai dar uma analisada no sistema ofensivo do Vasco na partida de ontem contra a Tombense. Em cima do tema da preleção de hoje, no nosso melhor. O nosso melhor vai ser diante do que o jogo apresentar, a gente ter respostas com relação ao adversário, para a gente criar e a gente ser efetivo. Depois de criar, ser efetivo na finalização. E dentro da dinâmica do jogo, a gente conseguir o resultado favorável. Para aí sim, chegar aqui na frente com tranquilidade e dizer que a gente jogou assim, assado. Por exemplo, hoje a gente poderia falar várias maneiras que a gente jogou, mas a gente conseguiu hoje, na Ponte também, só que a dinâmica do placar favoreceu a eles. Hoje favoreceu a gente. O Vasco apresentou e vem apresentando, através das finalizações, um bom entendimento dos jogadores que à frente e tem conseguido bastante finalizações. E hoje o que favoreceu a gente foram que essas finalizações geraram gols. E gerando gols a gente tem hoje, o que é que a gente vai falar do Alex Teixeira, o que é que a gente vai falar do Nenê, um Raniel, que é o nosso artilheiro no ano.
o Andrei, que tem essa dinâmica de ir e vir, o Marlon, que estava fazendo uma partida impecável e, infelizmente, sentiu no início do segundo tempo. E as opções, cara. Hoje o Vasco se fortaleceu com opções. Então, hoje, a disputa de posição dentro do elenco do Vasco vai fazer com que cada vez os jogadores tentem se desenvolver mais para sustentar a titularidade ou então para tomar a titularidade. Então, hoje, o panorama é bem favorável para o Vasco no quesito ataque. Bom, e agora vamos aí às análises frias e muito interessantes do Emílio Faro, cara. Primeiro, ele é uma pessoa que sempre fala no coletivo, ele nunca fala na primeira pessoa, eu, Emílio Faro, isso é interessante. E como ele tem colocações inteligentes, ele também, de uma certa forma, protege o grupo. E eu acho que isso é uma função muito importante para um treinador, que o time acaba jogando por ele. Ele sempre tem uma postura assim. Vamos lá, ele vai fazer uma análise da partida do Marlon Gomes, ele foi questionado o porquê da escolha, se foi uma escolha pessoal dele, de colocar ele como titular contra a Ponte Preta, jogando de ponta, que não é a função dele, ele é volante, e aí foi muito bem, hoje jogou novamente, ontem novamente contra a Tombense. Ele vai aproveitar e vai comentar esse início meio claudicante do Alex Teixeira também, se é normal e o que projetar mais pra frente. Vamos lá, com a base, a opção não foi minha, a opção foi nossa, a opção foi do Vasco, né? Porque existe uma integração da categoria de base com o profissional, existem profissionais inseridos nessa situação de transição, base profissional. Então, o Vasco está fechado dentro de um processo, como você mesmo falou, que nós temos atletas que são validados para a gente. Tem jogador fazendo um trabalho muito bom na base, tem o Ignaldo que subiu também. Então, a gente, a partir desse tipo de informação e a coleta de dados que a gente tem da base, a gente começa a observar no treino. E aí, esses jogadores, demonstrando, eles pedem passagem. Mas aí, entrada no profissional, e para um jogador de base, a gente tem que entender o seguinte: a gente quer que ele entregue a toda a partida a mesma performance. Mas a tendência de um jogador de base é oscilar. Ele não vai ter a mesma performance o tempo todo. Hoje foi uma grata partida e a gente vai gerar uma expectativa na próxima que seja. Mas lembrando, são jogadores jovens, uma mescla interessante. O Alex tem um valor simbólico que não é só o Alex jogando, é um Alex com uma experiência internacional. O Nenê tem um valor simbólico que não é só jogando. Então são atletas que passam para esses jogadores, o Anderson, o Edmar, passam para jogadores mais jovens, toda uma situação para uma bagagem de experiência para esse jogador usufruir e encontrar um caminho muito mais calmo e tranquilo nessa passagem profissional. É uma sequência. Um atleta que veio de um outro campeonato, de um modelo diferente de jogo, e a gente sabe, o Alex pode entregar mais, pode, e ele vai entregar. Então isso traz uma situação muito satisfatória para a gente e de uma expectativa grande. Se hoje ele está nesse nível, a gente pode ter certeza que os níveis e as prateleiras de qualidade de jogo dele só tendem a aumentar. Bom, e talvez o ponto alto da entrevista do Emílio Faro é aqui. Muita gente, inclusive um jornalista na coletiva, questionou o Gabriel Peck, que há 50 e tantos jogos era titular do Vasco e perdeu a titularidade, não entrou no jogo passado, não entrou nesse jogo também. E também o Raniel, o jornalista que fez a pergunta, falou: você não acha que o Ignaldo, o próprio Figueiredo estão pedindo passagem para jogar na função de 9 do Vasco, o Raniel continua sendo mantido? E cara, o Emílio Faro deu uma resposta muito inteligente e eu acho que de uma certa forma ele não está errado. Eu vou deixar o próprio Emílio Faro comentando aí, confere aí. Uma grande pergunta, porque entra a situação que a gente falou do novo. O novo é atrativo. Muitas pessoas terminam o casamento com uma esposa de 50 anos por causa do novo. Então, dentro desse processo, se a gente for anulando todo mundo que no momento oscilou performance, a gente daqui a pouco não tem elenco. Você falou do Ignaldo. O Ignaldo entra no lugar do... Eu tenho todas as redes sociais. E eu não tenho facilidade de manipulação das redes sociais. E eu deixei aberto e muitas pessoas... E eu não esquento a cabeça com aquilo. Mas o número de escalações que chegam para mim hoje é uma coisa absurda. E todo mundo tem uma preferência por time.
E aí a gente começa a anular o jogador por causa da minha preferência, por causa do novo. O novo é atrativo. O novo é o que a gente, pô, cara, bota o fulano, o cara nem viu. De repente, eu tenho isso em casa. Meu pai me manda, pô, não é melhor jogar fulano? Falei, legal, mais um. Mas esse atrativo pelo novo, como uma gestão de grupo, a gente tem que ter muita tranquilidade. Porque se a gente for anulando um pelo outro, daqui a pouco a gente não tem ninguém com confiança. E futebol bem jogado é um futebol onde a gente tem confiança, ao meu modo de ver. Tá? Obrigado pela pergunta, facilitou muito o entendimento. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!